em segunda a carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, Novo Testamento, capítulo de número 1. Glória a Deus. Hoje não é um dia comum, não é um dia qualquer. Hoje é uma noite sobrenatural na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, uns estão em pé, outros estão sentados, e eu fiquei agora confuso. Mas uma das coisas que eu quero que vocês façam é, em pé ou sentado, tenham reverência pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo, às vezes eu sempre peço para a pessoa repetir, para ficar bem fixo. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Glória a Deus. Isso, irmã Fabiana, glória a Deus. Reparto com 7 até com 8. Nós temos uma visitante especial hoje e depois eu apresento ela. Diz assim no versículo 6: por esta razão, pois, te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, o dom de Deus que há em vocês, tá bom? Pela imposição das minhas mãos, disse o apóstolo Paulo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque poder de Deus que nos salvou, verbo passado que é presente hoje, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestou agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, no qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão da sã palavra que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que habita em vós, em vocês. Pode sentar, por favor. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero fazer a introdução dessa mensagem da seguinte forma: nós cristãos, crentes, salvos em Cristo, precisa de libertação. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada, ela é lida, ela gera libertação em alguma área da nossa vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a minha palavra é a verdade, e a verdade vos libertará. Então estamos diante da verdade, precisamos disso. Enquanto habitamos nessa carne, nesse tabernáculo de carne aqui, nós temos uma luta constante. Primeiro, há uma luta contra Satanás, que a gente fala muito dele. Eu não gosto de falar muito, mas tem que falar. E segundo, nós temos um outro inimigo chamado carne, que quase sempre a gente não fala muito dele. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja que não é muito difícil, só tem que sujeitar a Deus. Não é só resistir o diabo, é sujeite-se a Deus primeiro, depois resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala da carne, ele diz assim: fuja, vaza, sai fora. Por quê? Porque senão a carne vence. Olha quão terrível é a nossa carne.
A gente pode estar sentadinho aqui, já hoje falei para algumas pessoas, que pode estar sentado aqui fisicamente, mas a alma está peregrinando lá no deserto de Saara. Está aqui só o corpo, mas a mente está lá na casa preocupado com alguma coisa lá. Então volta para cá, fica aqui, você que está nos assistindo do outro lado, se desliga de outra coisa e se fixa aqui. Porque muitas vezes eu acredito que muitas pessoas não acompanham totalmente o culto e uma pregação. Eu não acredito muito que isso funciona 100%. Porque em casa, sempre alguns, não todos, alguns, estão um pouco divididos, um pouco olhando no celular a pregação ou o culto e um olho em outras coisas. Por isso, o tema da mensagem de hoje é não perdendo o foco. Repita comigo, não perdendo o foco. Não perdendo o foco, não perdendo o alvo. Irmãos, é muito fácil, a cada dia que passa, se deixarmos o ensinamento da verdadeira palavra de Deus, perder o foco. Por quê? Porque tem um monte de propagandas ao nosso redor, nos tirando a atenção. Houve uma época em São Paulo que um dos governadores, não lembro qual foi deles, que implantou uma lei que teria que tirar uma grande quantidade de placas que havia dentro da Grande São Paulo. E reduzir, na época nós tínhamos aberto uma igreja lá em Cachoeirinha, nós tivemos que reduzir o tamanho da placa, porque pela metragem da placa, a metragem da parede que nós tínhamos, tinha uma quantidade de metragem também para a placa. Então a placa terminou ficando aquela coisinha assim. Por quê? Qual era a intenção? A intenção havia muita poluição visual. São Paulo, uma das cidades mais habitada. A Grande São Paulo é um país dentro de um país. Lá tem de tudo que vocês imaginarem, tem de tudo. Então, essa grande poluição visual, ela estava atrapalhando as pessoas, e a quantidade de acidentes estava aumentando. Por quê? Porque era uma propaganda em cima da outra, e aí teve que ser uma enxugada, reduzida. Irmãos, e a alma do negócio, eu trabalhei já fazendo faixa, placa, painel, então eu sempre colocava em minha mente uma coisa: a alma do negócio é a propaganda. Sem propaganda, o seu comércio ele não vai funcionar tão bem. Por isso que existe a propaganda. Então, não perca o foco naquilo que mais é importante para a tua vida. E o que é mais importante? A tua salvação eterna. Salvação, ela é eterna. E perder o foco hoje no meio do povo cristão é algo que nós precisamos bater muito de frente, porque nós estamos vivendo dias maus. Dentro desse próprio texto aqui, estamos falando de um Timóteo que nasceu num lar cristão, que a mãe era crente e tinha uma referência, que a avó era crente e tinha uma referência, e que Timóteo também era crente. Mas, irmãos, nem sempre tempo de igreja ou tempo na igreja significa maturidade na palavra de Deus. Eu tenho 80 anos de crente, dá até para se aposentar. E maturidade na palavra? Neca de pitibiriba, não tem. Exemplo. Eu estava ali orando e lembrando de um cidadão lá em Osasco. Eu estava fechando o portão, porque morava lá na casa pastoral, e eu estava fechando o portão, tinha acabado de chegar de algum lugar, eu estava fechando o portão quando um cidadão chegou e ficou parado em pé, olhando para a igreja, falou: a igreja Redenção aqui, né? Eu falei: sim, senhor. Ele falou: você sabia que eu vim, na época que estavam construindo, eu vim ajudar a fazer a fundação aqui? Eu falei: não sabia não, senhor. Ele falou: pois é, uns dias atrás eu vim aqui e não me deram oportunidade. Eu falei: bom, eu não sei, porque eu não me lembro disso, provavelmente eu não estava aqui. Mas o senhor, quem que é o senhor? Eu sou o pastor fulano de tal das quantas. Tá bom. Eu falei: olha, eu não estou sabendo. Ele falou: pois é, eu fiquei muito chateado que não me deram oportunidade. Eu falei: onde que o senhor congrega? Ele falou: não, eu não congrego em lugar nenhum, eu congrego em todas as igrejas.
Falei, meu Deus. Aí me chamou para briga, aí puxei a espada. Irmãos, ô espada boa. É essa espada aqui da palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Que ela corta dos 2 lados e ela tem uma ponta tão afiada que ela vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Aqui, ó, intenções aqui. Falei, o senhor não congrega em lugar nenhum? Falei, não congrego. Eu congrego em todas as igrejas, igual o apóstolo Paulo. Eu falei, agora a gente vai ter problema. Falei, meu irmão, me diga uma coisa, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 40 anos de pastor. Falei, o senhor poderia se aposentar. Mas o senhor já leu a Bíblia e a história do apóstolo Paulo? Já li. Eu falei, então o senhor está meio equivocado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele não saiu a ermo sem direção. Ele saiu de uma plataforma lá da igreja de Antioquias, Atos capítulo número 13. Ele foi levantado pelo Espírito Santo. Havia uma comitiva por trás dele, orando, e disse, aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Tinha uma igreja, havia uma liderança, havia um apoio, havia um ponto de partida, de onde Paulo tinha uma referência, não era sair a ermo, não. Irmãos, e aquilo ali, para dentro dos dias de hoje, eu quero te dizer uma coisa, aumentou, multiplicou, está se multiplicando, estes errantes que estão aí, que já estão confundindo a cabeça de muitos cristãos. Você põe lá para mim, irmã Paula, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 24, irmãos, os alerta de Jesus, os alerta da palavra, para a prática, para despertar isso aqui, a demoesto, eu estou instruindo, para que vocês reavivem, o que? O dom que há em vocês, e esse dom foi dado por quem? Por Deus. Mateus, se não achar aí, a gente procura aqui, está tudo certo, tá bom? Mateus capítulo 24, quando Jesus faz o último sermão, ele dá uma baita de uma alerta que já está se cumprindo e cada dia piora. E eu não vou nem falar de outros países, falar aqui do Brasil, o quanto que tem crescido os falsos profetas, os hereges, os falsos mestres e os falsos, muitos falsos anticristos, na verdade. Porque qualquer pessoa que se opõe a Cristo, ele já começa a ser um anticristo. E aí, Mateus capítulo 24, versículo 24, diz assim, porque surgirão falsos cristos. Irmão, da última vez que eu contei, tinha 5. Aqui no Brasil tinha 2. Um tá lá pro lado de Brasília, inclusive tem um irmão lá de Brasília lá, não sei se ela conhece o Henri Cristi, era um Zé Mamão que andava aqui, desfilando por aí. E tinha um outro lá pro lado do Pernambuco, que fez lá até uma Nova Jerusalém lá. Isso aí não é muito conhecido só do pessoal lá, que foi arrebanhando o povo e tal. Mas surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível, é possível? É difícil responder isso, né? Dá um medo. Se possível, então que não seja possível. Se possível fora, enganariam até os seus escolhidos. E como combater isso? E como evitar que isso aconteça? Não perca o foco de quem você é, a quem você serve, em quem você tem crido, e o manual da nossa vida está aqui. O Evangelho que escreveu São João, capítulo 5, versículo 39, Jesus dá uma orientação fenomenal, dizendo assim, examinai as Escrituras, porque vocês vão ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, que de mim testificam. Quer testemunho? Quer conhecer a Cristo? Então venha conhecer através da palavra, do que Ele fala, do que Ele orienta. E tenha muito cuidado onde estão fazendo algazarra, para que
não tire você do foco. O apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo, e Timóteo era um pastor novo que estava assumindo a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso não era uma igreja qualquer. Era uma igreja da região da Ásia Menor, que ela tinha um potencial tremendo. E lá é onde que estava a famosa deusa Diana. Não é a Mulher Maravilha, tá? É parente lá da mitologia grega. Mas lá havia, e também havia muitos falsos mestres, que Paulo mesmo teve que confrontar esse pessoal, e ele chega a dizer que ele gladiou-se com feras. Por quê? Já viu essa frase aí? O cara é fera. Já ouviu? Tem tipo de pessoa que ele é uma fera. Sabe, é feroz, é devorador. Ele amedronta. Ele assusta. E se não tiver cuidado, ele engole vivo. Com as ideias que ele tem. E está cheio, agora ficou pior. Então parece que Éfeso, nós estamos vivendo nesses dias de hoje. E Paulo falando a Timóteo, dizendo, olha Timóteo, esses são os conselhos que eu vou te dar. Tem um monte aqui, 2 cartas de doutrina. E se Timóteo, a palavra Timóteo diz, significa aquele que honra a Deus, aquele que adora a Deus. Se a palavra Timóteo significa aquele que adora a Deus, então essa palavra serve para todo adorador de Deus. Você é adorador de Deus? Diga amém. Então esse conselho não é somente para mim, não é somente para esse Timóteo aqui. Esse conselho é para os adoradores de Deus. Ele diz, olha Timóteo, presta atenção no que eu vou te falar. Olha as regras aqui. Primeiro, por essa razão, tem um contexto aqui, e por muitas razões daquela que nós adoramos aqui, te ademoesto que você reavive. Não é Deus reavivar, é você que tem que reavivar o dom que já está em você. Primeiro dom, salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que a salvação não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. E não vem por causa de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Porque se fosse contabilizar questão de obras, irmãos, tem outros tipos de religião aí que ganha de muitos crentes. Então não vem de obra, para que ninguém se glorie. Isso se chama graça, favor que a gente não merece. E você tem, olha aqui para mim, ou você abraça essa graça, ou você resiste a ela. Porque alguns, esquecendo desses valores, sabe o que aconteceu? Olha para mim. Naufragaram na fé. Não é como você começa, querido, é como você termina. E naufragaram na fé. Por quê? Porque não estavam alicerçados, não guardaram no recipiente chamado memória. Aqui, coração, alma, intelecto, razão, a palavra de Deus. Que a vida cristã é uma vida que tem batalhas. Que tem perseguições. Tem perseguição que só crente passa. Por que é que o diabo odeia todo mundo? Sim, odeia todo mundo. O diabo não tem amor por ninguém. Mas por que é que ele se preocupa mais com quem está aqui do que aquele que agora, nesse momento, está planejando um assalto ou um estupro? Ou estão lá numa boca, todo mundo cheirando e fumando. Por que ele vai estar preocupado com esse pessoal lá? Não há preocupação, sabe por quê? Porque esses já estão dopados por ele. O alvo nós somos o alvo. Tirando um de nós do foco, irmãos, o escândalo se torna muito maior. Jesus disse, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele pelo qual vier. E a gente fica muito triste quando percebe que um irmão, que andou tanto tempo com Cristo, agora se apostatou da fé.
e já nem acredita mais em Deus. E infelizmente isso tem crescido. E alguns começam até a falar as mesmas linguagens que o outro também está falando. Uma das maiores crises da teologia é explicar a tal da teodiceia, que é a teologia que tenta nos ensinar, nós tentamos compreender a questão da dor. Por que é que, por exemplo, o Guilherme passa tanta luta e esse menino ali é tão cortado, sendo que ele não vive uma vida de pecado? Por quê? Por quê? Por que é que existe criança recém-nascida, com poucos meses de recém-nascida, sendo violentada? Por que que Deus não dá livramento? E se começar a entrar por alguns ensinamentos heréticos, abre um portal e o adversário da nossa alma começa a observar o nosso comportamento. Que daqui a pouco ele está colocando incredulidade dentro do nosso coração. Diga misericórdia. E como se blindar? Só tem um jeito de se blindar, irmãos. E não é somente a palavra revestida de toda a armadura. É você armazenar toda a palavra de Deus dentro do seu pendrive aí, da sua mente, do seu coração, para você revidar e resistir no dia mau. Ainda que tudo dê errado, a figueira não floresça, não haja fruto da vide, a ovelha da malhada seja arrebatada, e tudo desapareça, tudo não frutifique, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou ficar firme em Deus, haja o que houver, eu vou permanecer até o final. Irmãos, a honra de servir a Cristo, de ser um verdadeiro adorador, é permanecer até o final. Pense no conflito quando você percebe que uma pessoa que caminhou na fé tanto tempo, que instruiu tanto tempo, e de repente agora ele começa a negar essa fé, e alguns até pegam o mesmo rumo que ele. De ter discernimento, dom. Outros dons que foram derramados sobre nós, foi os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem uma função, nos guiar, e nos guiar para Deus. Eu conheci 2 irmãos, de uma igreja que tem nome, que durante muitos anos eles congregaram na igreja. E eu conheci eles pessoalmente, assim, a gente conversando. E eles se desviaram. Por quê? Porque um dia um sonhou que estava sentado num banco da igreja e o banco rodou e virou a presença deles para o lado da porta. Aí eles entenderam que Deus estava dizendo: eu vou levar vocês para o mundo para vocês terem experiência. Se desviaram os 2. Irmãos, pelo amor de Deus, quanta heresia, que mentalidade é essa? O Senhor quer que você fique firme, que você permaneça, que você cresça, que você frutifique e que você também não seja enganado. E também não viva somente uma vida de religiosidade. Tá? Quantos anos tem de crente? Tantos anos. Todo ir na igreja tem tantos anos. E o que você tem aprendido? Deus é bom. Isso é verdade, Deus é bom. Mas o que mais você aprendeu? Quando eu contava, aqui e ali, contava meu testemunho, de por onde passei, de onde Deus me tirou, o que passei, eu vi pessoas que nasceram num lar cristão, e não foram poucas. Esse aqui nasceu num lar cristão, glória a Deus, está firme, forte, igual uma rocha que é Cristo. Mas o irmão, sabe, eu queria ser assim como você. Eu falei: você não precisa ser igual a mim, você precisa continuar firme na mesma fé. Mas por que é que Deus não usa de uma maneira tão poderosa aqueles que nasceram num lar cristão, né? E você teve lá experiência. Eu falei: você quer ter as mesmas cicatrizes que tem aqui? Você quer ter? Você quer carregar aqui dentro tudo que eu carrego?
para ter experiência. Você está dentro da fonte. Aí sai para o deserto do Saara para ter sede, esturricar, para poder ter experiência, irmão. Vocês que estão aqui, estão dentro da fonte. Irmãos, não saia dessa fonte. Não deixe ninguém te podar. O texto está trazendo um ensinamento de reavivar. Eu estou admoestando vocês a que reavive o dom que há em vocês, que foram por imposição de mãos. Além da mão humana de ministro de Deus, tem a mão de Deus. Quem te chamou a essa graça, sabe quem foi? O que não erra. O que não se engana. O Deus que não pode mentir, ele não erra. Ele nunca errou. Mas Senhor, mas esse aqui, mas pode vir alguma coisa boa daqui, Senhor. Esse aqui é perseguidor da igreja. O senhor não sabia? Foi assim que aconteceu na vida de Saulo de Tarso. Ananias falou, Senhor, mas olha, orar pelo Saulo? Senhor, mas olha, eu vou lhe falar o quanto esse homem tem feito mal à igreja. Vou lhe contar. Sabe, parece que dá a entender como Deus não soubesse disso. Mas Deus já tinha ido lá, feito um trabalho lá extraordinário, e agora estava só precisando, contando com um que fosse lá para dar continuidade a um projeto grande de Deus. E o projeto continuou. Então Deus não erra, e está dizendo a cada um de vocês que reavive esse dom que há dentro de vocês, continue se acendendo, continue mais vivo do que nunca, aleluia, porque vocês receberam da parte de Deus, porque Deus nos tem dado, não nos tem dado, aliás, um espírito de covardia, de retroceder. Irmãos, eu já fiz pergunta para Deus, mas eu nunca tive a ousadia, conheço gente que tem, de brigar com Deus. Eu já vi gente fazer isso. Não, eu briguei mesmo com Deus. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa pessoa é corajosa. Eu pensei que eu era. Já fiz algumas coisas loucas na vida que, pelo amor de Deus, mas essa pessoa tem mais coragem do que eu. Irmãos, eu não tenho intimidade para discutir com Deus. Quem é o vaso para discutir com o olheiro? Quem é um mero mortal para discutir, questionar e confrontar? Eu não digo questionar, porque questionar, às vezes a gente pode entrar numas paranoia aí e até questionar, mas discutir, brigar com Deus, irmão, isso é perigoso. E eu já vi algumas pessoas usarem esses tipos de frase que alguém achou bonito. Já vi líderes de fama dizendo, Senhor, quem está abençoando essa pessoa sou eu. Puxou a credencial e apontou para o alto. Isso se chama heresia. Isso irmãos, pelo amor de Deus. Como se Deus olhasse dos altos céus e estremecesse. Não, olha a credencial do homem ali. Eu vou ter que abençoar, porque senão... Irmãos, pelo amor de Deus. E eu vi gente gostando disso. E esse tipo de ensinamento, ultimamente, ela cresce tantos falsos mestres que já estão despregando o que nós estamos pregando aqui. Tem um texto aqui, que foi até falado pelo pastor Júnior esses dias, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, acho que é 2 Timóteo. Que diz o seguinte, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, expressamente instrui. Capítulo de número 4, 1 Timóteo, capítulo de número 4. Ora, o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E isso tem crescido de maneira devastadora. Ensino de demônio. E o Espírito Santo sempre avisando. Nada acontece sem antes revelar o Senhor, os seus servos, os segredos do Senhor aos seus servos, os profetas. O Senhor nos avisa. Mas existe uma teimosia na cabeça do ser humano de querer ir pelos seus próprios meios. Irmãos, e o risco de naufragar na fé é muito grande. Porque se alguma coisa não dá certo, alguém é culpado disso. E aí, muitas vezes, não é somente a questão de ser um diabo usando uma pessoa. É a própria carne agora lutando contra o espírito que está em você. Quer ver uma coisa? Gênesis diz que Deus criou o homem uma perfeição e tal, e construiu Adão e tal. Está lá, feliz, cuidando de um jardim, ele estava trabalhando, cuidando do jardim, e ele observou que Adão estava diferente. Ele notou que, sabe que você precisa de alguma coisa, mas não sabe o que é? Talvez isso. Não existe uma teologia fundamentando isso. Mas ele estava, porque ele via lá, provavelmente ele via lá a anta e o anto. Como é o nome do marido da anta? Ele via o jacaré e a jacaroa, ele via lá o elefante, a elefanta, lá, todos eles tinham um casalzinho lá. E ele sozinho, alguma coisa, né, tem alguma coisa estranha, mas não sei o que é. Você diz assim, eu estou sentindo vontade de comer uma coisa, não sei o que. Eu acabei de sentir vontade de comer uma coisa aqui também. E aí o que acontece, irmãos? Pense. Deus, na sua soberania extraordinária, maravilhosa visão, disse, eu vou construir uma obra de arte única. E ele permitiu, deu uma letal ali, o Adão dormiu, ele construiu uma mulher e tal, diz, olha, essa aqui é a tua auxiliadora, a tua ajudadora, isso aqui, rapaz, vai ser uma fortaleza para você. E tudo bem, e construíram a vida e tal, estava tudo bonitinho, ninguém sabe quantos anos aconteceu ali, porque não havia uma cronologia de tempo, uma história bonita, mas um dia o adversário da nossa alma, que é maquiavélico, que não ama ninguém, nem os que estão na macumba, tricumba, boa cumba, ou tudo que está lá, não ama ninguém. Ele conseguiu se incorporar numa serpente, e não vou aqui entrar no mérito das questões teológicas, coisinha miudinha, mas ele conseguiu, e ele foi artilosamente lá no ouvido, e eu não acredito que isso foi de uma hora para outra, assim. Apareceu lá e falou com Eva, olha, é verdade que não pode comer de todos os frutos que está aqui, olha a linha de raciocínio dele, ele não sabia exatamente qual que era a árvore. Ele não sabia. Então, Deus falou que não pode comer de todas as árvores. Aí ela, na sua simplicidade, falou, não, só aquela ali, ó. Aí, saiu do foco. Ou revelou um foco que não deveria. Tem segredos de Deus entre você e ele, no silêncio que só compete a você e Deus. Amém? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora secretamente, que teu pai secretamente te recompensará. E quando ele recompensa, todo mundo vê. Mas os secretos é entre você e Deus. É a tua lágrima em secreto, é o teu choro em secreto, teu gemido em secreto, você buscando um avivamento em secreto, é algo em secreto e depois todo mundo vê. Amém? Eu já falei para você que teve gente que falou assim, ó, missionário, eu estou orando por você, ó. Aí, em cima da cama, assim, tirou uma selfie. Tui! Ajoelhado em cima da cama. Fiquei pensando, meu Deus, não era mais fácil dizer, eu estou orando por você, só. Então, eu tenho, assim, umas dificuldades com aparecer na foto, eu tenho essa dificuldade.
Sabe? Então faça secreto que seu pai vai te recompensar. Mas aí o que acontece? Eva conseguiu ser manipulada e tal, e aí não vou culpar ela, coisa nenhuma, vamos voltar aqui para a nossa realidade. E quando eles caíram nesse pecado, porque a mulher comeu do fruto, Adão comeu também, e o adversário vazou e saiu fora, e aí o que acontece? Eles se viram nus e se esconderam quando viram a presença de Deus chegando. O adversário não estava mais lá, ele saiu fora. Agora quem estava lá atuando era um ser humano caído, dois caídos. O erro, a pecaminosidade agora entrou na vida do ser humano. O fruto do bem e do mal, agora eles estavam em pecados. Quem estava por trás de tudo isso? Satanás, mas naquela hora ele vazou. E aí, o que acontece? Olha aí a influência da nossa carne, como ela é astuta, a tua, a minha e a nossa. Não perca o foco, tá? Senhor, eu estou me escondido porque a gente está nu aqui e tal. Aí o Senhor disse, mas puxa vida, o que vocês fizeram? Foi a mulher que o Senhor me deu. Preste atenção. Foi quem? Olha para mim aqui. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quem é o culpado? Ela e o Senhor que me deu. Quem é que estava falando na boca dele? Era o diabo? Não, não era. Não era o diabo. Era a carne pecaminosa, a tendência pecaminosa que entrou no homem e agora só existe um meio de remissão, a graça salvadora. Ou você permanece nela, ou você perde o foco. E esse mesmo ser que manipulou lá atrás está trabalhando nos dias de hoje para que a gente perca o foco. Saia dessa graça. E alguns já têm naufragado na fé. E não é de hoje, está só se multiplicando. Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Então vocês dois se acertem. E a mulher olhou para cobra, foi ela. E o adversário já tinha saído fora, eu fico imaginando na cara da cobra, olhando assim, dizendo, nem braço tinha, sei lá se tinha. A carne começou agora a efetuar. Então tem coisas assim, que ela é muito carnal e nós precisamos introduzir na nossa vida um avivamento para fugir daquilo que é ensino demoníaco. E para combater isso, só estando cheio da palavra de Deus, Espírito de Deus, discernimento de espírito. Amém? Quem tem que fazer isso? Vocês, eu, nós. Aqui tem duas frases assim. Primeira, segunda pessoa. A ti, eu estou dizendo. Depois ele termina nós. A última frase aqui, ele fala de nós. E a penúltima fala que ele fala de nós. Aliás, a última. Mas a primeira ele diz, olha, de ti ademoesto, a ti ademoesto. Eu estou te instruindo a você fazer assim. Bem assim, porque você recebeu um espírito de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Seja moderado. E não te envergonhes. Irmãos, nós estamos vivendo momentos assim que as pessoas já começam a ter vergonha até de dizer que é crente. A gente muitas vezes começa a ter vergonha de falar de dízimo aqui. De oferta, sabe por quê? Porque tem tanto pilantra usando esse meio, e tanto ensinadores, e tanto charlatanismo falando disso, que algumas pessoas naufragam na fé, porque não estão fazendo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor, e não ao homem, porque é do Senhor que vocês vão receber a recompensa da herança. Eu estava conversando com uma pessoa que ela cuida de um departamento de uma igreja X. E estava tudo bem, vento em popa, a igreja estava andando e o pessoal contribuindo, colaborando e tal. E aí, de repente, depois dessa política aí,
lá vazou a informação de que o líder da igreja tinha votado no atual presidente. E aí uma turma de que estão lá, sabe o que é que fizeram? Deram um chá de sumiço e também um chá de não devolvemos mais o dízimo. Vocês estão devolvendo o dízimo para quem? Para quem que vocês estão ofertando? Para quem nós estamos aqui louvando? Para quem nós estamos adorando? Quem é que nós estamos adorando? Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E se eu estiver doente, Ele é Deus. Se eu estiver bem, Ele é Deus. Se eu tiver oportunidade de louvar, eu vou louvar. Se eu não tiver, eu vou cantarolar. Mas eu vou adorar a Deus. E não é somente adorar, não é somente cantar, tá bom, irmão? Não é somente isso. Louvor é uma expressão de adoração. O ofertório é uma expressão de adoração. Aí eu não vou dar mais. Por quê? Porque votou no outro candidato. Irmão, você é ali para votar até no Zé das Couves. Agora, o que é de Deus, dê a Deus. O que é de César, dê o César. Tem um César aqui, ó. Se vocês quiserem dar alguma coisa para ele, seja uma coisa boa. Mas o que é de Deus, eu vou fazer para a glória de Deus. Eu não tenho nada a ver com o que o outro está fazendo de errado. Mas eu preciso manter a minha fé acesa e não sair do foco. Eu, por raiva, eu paro de fazer isso. Quem é que vai ter consequência? Sou eu. Eu sou o que vou ter consequência. Porque eu estava fazendo para quem então? Eu não posso fazer para agradar as pessoas. Eu posso procurar agradar vocês porque nós somos uma família. Nós precisamos agradar um ao outro. Mas se eu estiver vendo você fazer alguma coisa que não é legal, eu vou te chamar particular, rapaz, não faz isso não. Por quê? Porque isso aqui não é legal, isso aqui não é bom. Quando acontecer comigo, também me chamem, pelo amor de Deus. Vocês me chamam, né? A Luzia olhou e disse assim, Deus o livre. Me chamem, gente. Ali, sentadinho no cantinho, ó, irmão Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Naquele dia você queria quebrar o pescoço do camarada que entrou ali. E não faz isso não. Coisas assim. Então, irmãos, nós somos uma família. Agora, acima de tudo, eu devo honrar e adorar a Deus. Amém? Paulo dá aqui alguns ensinamentos, falando, olha, não tenha vergonha de mim. Aliás, não tenha vergonha de Cristo, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha de mim, que sou um prisioneiro de Cristo, não tenha. Irmãos, eu tive muita dificuldade quando comecei na fé, porque eu escutava muito o seguinte, pessoa que tem alguma enfermidade, está em pecado ou está endemoniado. Pessoa que é portador de alguma enfermidade, ou estava em pecado, ou era demônio. E eu vim com a baita de uma asma crônica, que muitas vezes chegava na porta da igreja, eu vinha andando assim, nos passinhos assim, ó. E chegava na porta da igreja, me sustentava, e eu ficava esperando o fôlego dar uma amenizada, e aqui dentro parecia que tinha um monte de porco e gato brigando lá dentro. Vocês já viram isso? Já passaram por isso? Até quem está do lado passa mal também. E eu ali, respirando. E aí escutava esse tipo de coisa. Não tinha muito conhecimento, ou conhecimento nenhum. Aí vou procurar quem tem. E vou procurar quem tem e me aponte aqui, onde que se tem, me dê uma direção. Põe a mão na minha cabeça, repreende, tira esse negócio. Pedia perdão o tempo todo, perdão o tempo todo, perdão o tempo todo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, Timóteo era uma pessoa que tinha um lar cristão, duas referências, avó e mãe, e era uma pessoa que era enfermo. A Bíblia diz que ele não somente tinha um problema no estômago,
Mas Paulo diz, olha, as tuas, plural, constantes enfermidades. Mas ele deixou de honrar a Deus? Não. Deixou de crer em Deus? Não. Deixou de cumprir o ministério dele? Não. Então tem coisas que entendemos que é maligno e vamos orar, e vamos repreender. Tem coisas que é carnal, vamos orar e vamos pedir a Deus. Mas sem discernir, tenha muito cuidado com isso. Amém? Quem de vocês não tem alguma coisinha aqui? Se não tiver, eu vou orar para ter. Ai, irmão, isso é oração contrária. Pois é, mas aí você tem alguma coisa para a gente não ficar todo mundo se sentindo pecador aqui. Conheço gente que um dos homens muito usado aqui no Brasil, que marcou história, foi esquecido já por muito, no poder de Deus em milagre, era o missionário Davi Miranda. Um homem que tinha uma afinidade com Deus, uma comunhão com Deus, que eu vi esse homem fazer milagre extraordinário, de marcar história. No entanto, ele tinha uma diabetes terrível, que usava aqueles óculos fundo de garrafa de champanhe. E Jesus curou ele? Não, mas deu uma coisa muito melhor. Lhe garantiu a salvação eterna, porque ele permaneceu até o final e não perdeu o foco. Amém? Então, irmãos, com luta, sem luta, existem situações que ela é criada até para você reavivar os dons que há dentro de você. E não tenha vergonha, porque você é portador de alguma coisa. Continue firme com Deus. Se Deus me curar, eu vou servir a Ele. Se não curar, eu vou servir a Ele. Foi isso que eu falei. Vou servir a Deus. Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu vou lhe servir. Se o Senhor não quiser, eu vou lhe servir. E fui escavar a Bíblia, escavar, até encontrar dentro da Bíblia, que um dia, eu e você e nós que permanecermos até o fim, nós teremos um corpo de glória, incorruptível. Ninguém vai se preocupar com dor de cabeça, enxaqueca, rinite, sinusite, a família dos Nietzsche, alergia. Tudo isso vai passar, porque nós teremos um corpo de glória. Amém? E estaremos com Cristo eternamente e para todo sempre, se não perder o foco. Alguns irmãos naufragaram na fé, perderam o foco. Tem um texto aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a seguir, diz assim. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó Timóteo, segundo as profecias de que te antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A boa consciência fez com que perdesse o foco da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos reavivar esse dom que está dentro de nós? O dom da salvação eterna, e isso não vem de nós, é por fé, é dom de Deus, está dentro de você, aleluia, reavive isso, fique cheio da graça de Deus, que foi constituída para a tua vida, para você permanecer salvo até o final. Aqui faz um relato de 2 homens que naufragaram na fé, que eram obreiros confiáveis, e que um dia naufragaram na fé. Olha para mim aqui, só um pouquinho. Se você começar a olhar as circunstâncias, vai acontecer a mesma coisa que fez o apóstolo Pedro, mas ele reagiu em tempo. Lá em Mateus capítulo de número 14, estão
dentro de uma situação, dentro de um lago, um mar, e estava agitado, e Jesus vindo por cima das águas, e ele com ousadia disse: Senhor, permite que eu vá até aí, e o Senhor disse: então vem, e ele foi, e quando ele está indo até lá, de repente ele começa a olhar ao redor, e ele começou a sentir medo. Por quê? Porque em Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, se você tirar os olhos do alvo, tirar o teu foco, o risco de naufragar, ele é muito grande. Amém? Errou? Errei. Bateu a poeira. Levante-se, fique de olho no alvo. Quando Pedro começou a naufragar, aí ele tomou uma atitude, que essa atitude é louvável, e cada um de nós tem que guardar ela dentro de nós e praticar. Viu que está naufragando? Senhor, socorre-me. Puxa vida, ele não sabia nadar, ele não estava tão longe do barco, ele podia sair nadando. Não, eu não confio em mim mesmo, eu confio no Senhor, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não confio no meu talento, eu não confio na minha capacidade, eu confio no poder de Deus. Amém? Tenha você experiência própria de avivamento, de despertamento. Não tenha vergonha. Esse Deus que te chamou segundo o poder dele, que salvou desde o momento que você aceitou Jesus como Salvador. E isso é por graça, uma determinação por graça. Ele nos orienta aqui e através dele vencemos a morte, através do Evangelho. E ele continua falando no versículo 12, ele diz assim, antes ele disse: eu sou pregador, eu prego a palavra, prego o evangelho. Fui constituído o apóstolo e mestre. Então eu tenho a capacidade de ensinar. E vocês que estão aí, aprendam para poder ensinar a outros. Essa é a função. Eu aprendo, repasso para você. E você leva a sério. E para finalizar, irmãos, se você ouve, haja por fé, creia, tomar posse. Sabe o que é você tomar posse? É você crer. Me apossei, eu creio. Nada tira isso de mim, não é somente estar aqui dentro da mão, não, mas eu me apossei para dentro de mim. Para terminar aqui, eu vi um testemunho, que aquele ali é um baita de um testemunho, mas eu preciso compartilhar com você. Sabe o que é tomar posse? Presta atenção. Uma moça, naquele auge de querer um esposo, um namorado, constituir uma família, porque já está com 25 anos e vai ficar encalhada, aí recorre a um desses falsos profetas. Sujeito do cão do inferno, agente de Satanás. E o sujeito chega para aquela moça e diz assim: olha, dentro de 1 ano, você vai encontrar um rapaz. E esse rapaz, você vai casar com ele. E 1 ano depois de casada, você terá um filho. Mas depois de 3 meses que você tiver o filho, você vai morrer. E aí, sabe o que acontece? A moça encontrou um rapaz, casou-se, teve filho. E quando foi 3, depois que ela teve o filho, ela entrou numa crise de depressão pós-parto. E quando foi 3 meses depois, ela estava morta. Foi Deus? Não. Vamos para a raiz da ciência. Aquela moça, a partir do momento que ela recebeu aquilo, ela tomou posse. E quando ela terminou de ter filho, ela já começou a fazer o próprio velório, dizendo: daqui mais 3 meses eu vou morrer. E ela já não comia mais. Ela já não queria se alimentar. Porque ela tomou posse daquilo, como se fosse uma verdade. Irmãos, tem que haver discernimento. Que tipo de profecia está sendo lançado por aí? Não sou contra profecia, porque Deus me usa em profecia, mas tem que ver a fonte. Que tipo de espírito? Provai os espíritos. E aquela moça morreu, sabe por quê? Morreu de desnutrição.
deprimiu-se e morreu. A pessoa conseguiu tomar posse daquilo ali ao pé da letra. E por que é que nós não podemos tomar posse de que o Senhor implantou em nós um espírito de ousadia, de poder, de amor, de moderação, aleluia, que nós recebemos, dado por Deus, para um grande propósito. Ele investiu na nossa vida, Ele implantou o Espírito Santo, e Ele disse assim: não perca o foco, porque eu vou adiante de vocês, quebrarei o serrolho de ferro, as portas de bronze, e as portas do inferno também não prevalecerá contra a minha igreja. Não vai prevalecer, se você estiver no foco. Amém? Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai ter efeito. Particularmente, eu, Pedro Vital Simões, não digo você, que você tem que conhecer tua própria fé. O apóstolo Paulo disse assim, versículo 12: e por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você está certo da sua convicção na fé? Você tem essa convicção de fé? Para a gente encerrar agora, o último minuto, eu conheci um pastor chamado Pedro Santana. Esse pastor era um ex-homossexual, e esse homem se converteu, e um homem se tornou muito usado por Deus. Deus levantou ele, deu uma família, deu um lar, e esse homem muito usado por Deus. E ele, dando um testemunho, ele contando que, eu conheço pessoalmente, ele deve estar no YouTube, alguém pode achar ele no YouTube aí por aí. Ele disse que quando estava lá no exército, ele era cristão e se desviou, e ele estava lá no exército, e um certo dia chegou lá um sargento novo, comandante, e os camaradas já tocaram aquelas cornetas lá, e foi levantando o pessoal que fazia parte daquele agrupamento de militares, e todo mundo em pé, porque vinha aí um comandante novo e tal, e o camarada já chegou com aquela cara de mal, assim, parece que chupou limão no peito da mãe ainda, e falou: separa para esse lado aqui quem é espírita, e separou. Separa para lá quem é umbandista, foi separando. E quem é crente também, separa ali, ficou 3 só. E ele no meio, 3. E aí o que acontece? Ele falou: vocês 3 aqui são crentes? Sim, senhor. Ele puxou a pistola, engatilhou aquele sargento, engatilhou e falou assim: vem cá você, fala que você é crente. Ele falou: não, senhor, eu vou na igreja, porque minha mãe vai na igreja, mas eu mesmo não sou, mas eu vou na igreja. Aí ele deu um tiro para cima, pau! Aquele dali já ficou amarelo. Falou: senta ali, você está morto. E os outros tudo olhando, esperando a hora dele chegar. Chamou o segundo: vem cá você. O outro já veio, já dizendo assim: olha, na verdade é assim, a minha namorada é crente. Mas assim, e esse foi o da namorada. O pastor, que mais tarde se tornou pastor. A minha namorada é crente, porque ele disse que quando o camarada falou que ele deu um tiro para cima, ele disse que já sentiu uma friazinha assim pelas pernas. Não, minha namorada é crente, aí eu vou na igreja de crente, mas eu mesmo não sou não, senhor. Aí ele, pau, mais um tiro para cima. Não, é para esfriar para dar arrepio na gente mesmo, não é ou não é? Meu Deus do céu. Falou: senta ali, você também está morto. E você, vem cá. E o outro veio, tranquilamente. E você? Engatilhou de novo, falou: não, eu sou crente, sim, senhor. Mas como que você é crente? Falou: eu sou crente, sim, senhor. Mas você não viu o que os outros falaram? Ele disse: sim, senhor. Mas eu sou crente. Se o senhor quiser atirar em mim, pode atirar, mas eu sou crente. Ele falou: então vem cá, deixa eu te dar um abraço, que eu sou crente também. Você pode dar glória a Deus por isso? Testes de fé que você não pode perder o foco. Não tenha medo, porque aquele
Aleluia, em quem você tem crido, aquele que te chamou, aquele que não erra, aquele que está dizendo, reavive o dom que há dentro de você, não desanime, não pasme, não te espante, não tenha medo das ferramentas preparadas, não se engane com coisas miúdas, porque o que eu tenho para vocês, para experimentar, vocês é bom, perfeito, é agradável, e aquele que começou a boa obra em vocês, há de aperfeiçoar até o último dia. Amém, Sueli? Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai aperfeiçoar. Não perca o foco. A tua hora vai chegar. Vai chegar a tua hora. Vai chegar o teu momento. Aleluia, dificuldade vai cair por terra. Tu vai viver uma outra qualidade de vida, que quando tu for contar, as pessoas não vão acreditar no que você passou, mas vai acontecer. Amém? Imagina no dia que o Guilherme contar, aqui tiver um rapaz aí contando o testemunho que ele passou, muitos não vão acreditar nisso. Quem de vocês aí olhando para mim diz que eu fumava cigarro um atrás do outro? Cigarro comum. Ah, vocês acreditam nisso? Que tem hora que nem eu acredito. Quem é que acredita que pegava uma garrafa de cachaça assim, pegava ela no meio, virava na boca e só tirava quando passava do punho da mão? E que entrou em estado de coma alcoólico 2 vezes, e a última eu fiquei 48 horas desacordado, à base de glicose com vitaminose. Todo furado porque não achavam veia, porque o álcool fazia com que o sangue afinasse. E eu acordei, aí olhando assim um monte de lugar branco e umas mesas brancas, umas camas brancas, e eu pensando comigo, eu morri, eu estou no céu. Irmão, se naquela época eu tivesse morrido, eu ia para o céu do inferno. Não sei se lá tem, mas deve ter o céu do inferno. Você está entendendo? Você acredita nisso? Olhando aqui, não acredita. Talvez você pense, será mesmo que era assim? Pois é. Então, quando o teu testemunho vier, vai ser extraordinário. Vai glorificar a Deus. Você só não pode perder o foco. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Quero orar junto com vocês. Às vezes não dá para dar muito glória a Deus e aleluia. Mas depois disso aqui, depois dessa palavra, você tem o direito de dizer, Senhor, eu quero reavivar dentro de mim uma chama, aleluia, um ânimo dentro da minha alma, que haja o que houver, a crise que tiver sobre a terra, o Senhor é o meu Deus, e eu sou teu servo, Senhor, me use, Senhor, me use, faça de mim um instrumento para a tua glória, me use, Senhor. Se está naufragando em alguma área, grite dizendo, Senhor, socorre-me, tira-me desse tremendal de lama, desse charco de lodo, desse lugar escorregadio, tira-me daqui, porque a mão do Senhor não está encolhida, que não possa te abençoar, e nem os ouvidos do Senhor estão agravados, que não posso ouvir. Aleluia. Ore a Deus agora. Eu vou orar por vocês. Senhor Deus e Pai, mediante a autoridade da tua palavra, eu estou profetizando agora sobre a vida desse povo, Senhor, um avivamento interno. Aleluia, avivando os dons em que há dentro de cada um desses, Senhor, o dom da salvação, que pode ser que nesse momento alguns já estão perdendo a convicção da salvação. Alebachuri, Kamandarabassúria, aqueles que receberam dons espirituais para trabalharem na tua obra, no teu reino, manifesta a tua graça, Rabadakaya Súria Andarábia, Rebachori Mikaya Súria, aleluia, que eles escutem a tua voz,
voz, dizendo: eu escolhi a vocês, não foram vocês que escolheram a mim, eu nomeei vocês para que possam ir. Então vá, Lebachebe Comanaia, Rabacaia Súria, as portas do inferno não vão prevalecer, ensinamento de demônio cairá por terra, porque a minha palavra está plantada dentro do coração de vocês. Eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus que haja cura interna agora, haja cura na alma, haja cura física, haja libertação, segurança, apetite à leitura da tua palavra. Armazenem a palavra de Deus dentro da sua mente. Prática, haja prática, haja prática. Labacala Súrica Mandarábia, Rebachori Micaia Súria. Senhor, usa cada um na sua vocação, seja louvando, tocando, ofertando, dizimando, falando, sendo luz lá no seu trabalho, intercedendo a lavassúria, aqueles que estão no silêncio, intercedendo o Senhor, a Labanchuri Micaia Súria, os missionários anônimos que estão em secreto orando. Eu estou agora abençoando a cada um no poder do nome do Senhor Jesus. Seja liberto, curado e restaurado, vivificado e fundamentado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém?